Para a construção de uma sociedade mais solidária, esta questão leva-nos ao segundo tema que escolhemos para abordar neste nosso encontro. Dois fatores aqui que vamos comentar. Por um lado, e neste dia que estamos a conversar, notícia de última hora, o Eurogrupo aprovou a lista, a carta que o governo grego apresentou com algumas reformas para que o programa de assistência se prolongue durante mais 4 meses, concretamente até junho. Não sabemos em pormenor as propostas apresentadas pelo governo grego, mas alguns analistas apontam um retrocesso perante as primeiras medidas apresentadas no programa do governo, do Syriza, que o levou concretamente ao governo na Grécia, e, por outro lado, instabilidade também na União Europeia decorrente do conflito na Ucrânia, do desejo imperialista, por assim dizer, da Rússia, e que votou a Cimeira de Minsk ao fracasso. De facto, temos aqui dois cenários que aparentemente não têm que ver um com o outro, aquilo que se passa com o executivo Syriza e aquilo que se passa lá mais longe em relação à Ucrânia e à Cimeira em Minsk. Vista da Rússia e da China, a Europa é um continente. E é um continente que continua a ser apetecível do ponto de vista financeiro e até civilizacional, mas é um continente onde só entrarão se houver uma porta aberta e, portanto, estão à procura dessa porta aberta, seja na Ucrânia, Grécia, seja futuramente, enfim, o Sr. Ministro Varoufakis foi muito claro a dizer isso, nós saímos a seguir a outros países que saem. Portugal, inclusivamente. Para o nosso país, a questão se vai haver saídas do euro ou não também é uma questão complicada, porque nós agora temos a posição confortável, que tem sido, aliás, politicamente explorada, saber até que ponto é que nós não estamos demasiado alinhados com a Alemanha. Nós não somos os últimos. Se o governo helénico sair, se o Syriza sair da própria zona euro, nós passamos a ser os últimos na economia da Europa. Quais são os efeitos que isto vai ter ou não, não sei. Agora, eu acho que estes 4 meses são uma espécie de stand-by, são uma espécie de pausa para descompressão, para aliviar de alguma tensão, mas os problemas de que estamos a falar aqui hoje serão os problemas que vamos falar daqui a 4 meses, porque o elenco de reformas anunciadas é de tal maneira vasto que eu não acho que ele seja realizável em 4 meses, a não ser à custa de uma quase guerra civil. E o interessante é como, anunciando cortes e fecho de serviços e unificação de pensões e flexibilização tal, eu lembro-me um bocadinho aquele argumento que é: a austeridade é péssima se aplicada pela Alemanha, mas se formos nós a aplicar a austeridade, ela já é mais suave. Eu acho que o Syriza o que disse foi: deixa-nos aplicar a nossa austeridade, porque ao menos somos nós, mas não deixa de ser austeridade. Porque há aqui um argumento, que é um argumento muito interessante, que é: o governo de Syriza foi democraticamente eleito. Portanto, tem um mandato para fazer aquilo que o eleitorado quer. O eleitorado não quer aquilo tudo. E o argumento de que um governo democraticamente eleito pode fazer o que entender é um argumento com um risco enorme. Porque tão democraticamente eleito foi o Syriza como foi o governo alemão, ou o governo belga, ou o governo inglês, ou o governo espanhol. Portanto, se vamos pesar por aí, é tão legítimo o Syriza dizer nós não pagamos mais, como é legítimo ao governo alemão dizer nós representamos o eleitorado alemão que não quer contribuir com mais. Portanto, qual deles é que é mais legítimo nesse sentido? E, finalmente, o argumento de que um governo democraticamente eleito pode fazer o que quer, ou seja, tem mandato para forçar as instituições internacionais, etc., é um argumento muito arriscado, porque faz lembrar aquele argumento que nós vemos alguns autarcas, por exemplo, invocarem, eu não cito nomes, que é: o povo votou em mim, eu posso fazer o que bem entender. No limite, a corrupção, os esquemas de financiamento, tudo isso é legitimado desde que o povo vote em mim. Ora, isto é um argumento politicamente inaceitável, porque os governos, quando são eleitos, não deixam de herdar compromissos dos Estados. E o Estado tem um compromisso, o Estado helénico tem um compromisso, que lá porque o governo muda, não pode agora pura e simplesmente dizer nós não obedecemos a nada.
E, portanto, o Syriza está politicamente entalado entre o programa eleitoral que anunciava mundos e fundos e um realismo político de diálogo com a Europa que já os obrigou a recuar numa série de intenções. Vamos olhar para algumas consequências a partir da análise que o professor fez. A primeira que lhe peço é em relação à própria história do projeto europeu. Há umas semanas falávamos que o projeto europeu era assente numa inclusão e não numa exclusão. A União Europeia é um projeto político de integração que não tem sequer, tanto quanto eu julgo saber, não tem sequer mecanismos legais para desintegrar, ou seja, se um país decidir sair da zona euro ou da União Europeia, é preciso estudar que mecanismos políticos e com que consequências, porque repare que é todo um quadro legal que era europeu que tem que ser desmantelado para a reconstrução de uma soberania nacional que tem vindo a ser reduzida voluntariamente. Os Estados, ao entrarem para a Europa, aceitam barreiras alfandegárias que se anulam, legislação que tem que ser harmonizada com a Europa, instituições que têm que ser alteradas porque em subsidiariedade com a Europa não têm as mesmas funções. Portanto, é refazer uma soberania que foi voluntariamente entregue à Europa. Portanto, do ponto de vista político, das leis internacionais, é um caso interessante. Como é que se desintegra um Estado? Mas a questão que aqui se levanta, quando nós olhamos para os equilíbrios da Europa, nós temos a União Europeia por um lado e temos a zona euro. Infelizmente, os problemas da zona euro, das dívidas públicas, dos equilíbrios de uma moeda única, contaminam a construção europeia. Os mais realistas dirão, se um país sair da zona euro, ele não tem que sair da Europa, porque há países que pertencem à União Europeia que não pertencem ao euro. Isso é uma saída da zona euro. E é nesse sentido que se têm vindo a acumular algumas vozes que dizem, e isto vem desde há alguns anos, que dizem, provavelmente nunca deveríamos ter feito o euro. Enquanto a União Europeia não fosse uma unidade política suficientemente forte para dar coesão a uma moeda única. Porque o que é que se passa? Eu não sou, especialista nem em finanças, nem em Banco Central, nem nada, mas o problema é que o dólar tem atrás de si um Banco Federal e tem atrás de si um Estado, os Estados Unidos. O euro tem atrás de si um Banco Central, mas não tem atrás de si um Estado, porque a Europa não é um Estado. E quando o Banco Central Europeu quer defender o euro, ele tem que concertar posições com todos os países da zona euro, com governos de direita e de esquerda, com governos radicais, conservadores, moderados, com governos que acabaram de fazer eleições, têm mais alguma folga, com governos que vão para eleições e não têm folga nenhuma. Portanto, tem que concertar um conjunto de vozes que não é fácil, que acabam por enfraquecer a moeda. E, portanto, nós podemos ter aqui vários cenários. A dissolução da União Europeia, que será um retrocesso civilizacional enorme, que eu lamento. Podemos ter aqui um cenário de controle de danos, que é rever a zona euro, rever o próprio euro, e se calhar permitir saídas controladas. Ou se calhar, não sei até que ponto é que nós chegaremos, a um cenário mais extremista, que é a própria União Europeia dizer nós não podemos ter uma moeda única, porque isto cria tensões nos Estados mais pobres, que andam sempre a correr atrás do endividamento externo, da dívida, etc., mas também cria tensões políticas nos Estados mais ricos, porque o governo finlandês, o governo alemão, os governos mais ricos estão permanentemente acossados pelo seu eleitorado que diz nem mais um euro, nós já contribuímos muito para o Sul. E, portanto, outro dia alguém dizia, toda a gente se lembra do cenário dos países pobres abandonarem o euro, mas ninguém se lembra do cenário da Alemanha abandonar o euro, que é inverter as coisas. Portanto, eu acho que nós temos aqui à nossa frente várias incógnitas. Acho que a Europa, nestes anos, início do século XXI, desde 2008, 2009, até provavelmente os próximos anos, está a passar por uma refundação, não sabemos o que é que vai acontecer, mas provavelmente quem cá estiver daqui a 40, 50 anos há de lembrar-se desta década de 2010 como um momento de grande incerteza, de grande instabilidade. Na Europa, terá sobre nós a vantagem que viu como é que a história acabou, ou como é que pelo menos a história se encaminhou ou não. Mas aquilo que nos parecia impossível, um país abandonar a zona euro, um país abandonar
a própria Europa. Se nós falássemos disto há 2 anos, parecia-nos uma hipótese completamente remota. Infelizmente hoje não é. E, portanto, hoje em dia é uma hipótese académica considerada, já há de certeza estudos sobre isso, sobre a margem de desvalorização, de impacto sobre a moeda, sobre... E o facto de nós começarmos a dar por possível coisas que há 2, 3, 4 anos eram impensáveis, mostra como a situação está volátil. Peço-lhe uma última palavra para aquilo que poderá ser o enfraquecimento de algumas forças de esquerda. Olhamos, por exemplo, para o movimento Podemos, aqui em Espanha, que de alguma forma poderá ver fragilizadas algumas forças que o poderiam levar ao poder. Fragiliza porque as forças de esquerda que ambicionam vencer eleições e ser Sirizas em toda a Europa, ao lerem esta carta podem ter uma de 2 impressões, que é: vamos ter que enfrentar isto também, se ganharmos as eleições, vamos ter que contemporizar em alguma coisa. E, portanto, provavelmente lançar-se-ão numa moderação daquilo que seria uma campanha eleitoral mais radical, ou poderão pensar: o Siriza atraiçoou a causa, nós não somos isto, nós queremos continuar a ser, e nós é que vamos ser os verdadeiros defensores. O Podemos em Espanha será um caso a acompanhar, vamos ver como é que evolui, mas, e haverá com certeza a ocasião de falar sobre isso, também é importante ver a esquerda cá em Portugal, ou as esquerdas em Portugal, neste estranho jogo de sombras que é, por um lado somos Siriza, mas por outro lado não somos. Por um lado queremos uma agenda radical, mas por outro também não queremos o radicalismo de cortar com a Europa. Eu acho que a esquerda em Portugal está muito expectante, está a ver o que é que acontece, quer no plano interno, até que ponto é que haverá um desgaste da maioria reinante e até que ponto é que a situação europeia vira ou não vira para dar espaço. E daqui a 4 meses com certeza que será um teste importante, aí já em plena campanha eleitoral, porque daqui a 4 meses estaremos em junho e as eleições, quer em Portugal, quer em Espanha, são em outubro, setembro, outubro em Portugal e depois novembro em Espanha. A equação Siriza, ou a incógnita, ou a experiência Siriza, será um estudo de caso importante para perceber até onde é que pode ir a campanha eleitoral das esquerdas e das esquerdas radicais ou não. Obrigada, professor, por mais uma vez nos ajudar a olhar a atualidade informativa com a sua análise e com a sua visão. Muito obrigada. Até à próxima.